Com mais de 200 milhões de falantes em todo o globo e sendo o quinto idioma mais falado pelo mundo, o português é uma das línguas mais importantes e difundidas ao longo da história, espalhada pelo mundo principalmente pela expansão do Império Colonial Português. É a língua materna de vários países como Brasil, Portugal, Angola e muitos outros, cada um com sua cultura, história e particularidades. Hoje vamos falar um pouco sobre os países do mundo que têm a língua portuguesa como língua oficial, regiões do mundo que no passado tiveram grande influência lusitana e hoje guardam seu idioma, e citar um pouco dos dialetos derivados por todo o mundo. Portugal, oficialmente República Portuguesa, é um país localizado na Europa e cuja capital é Lisboa. Atualmente, o país conta com 92.512 km², cerca de 10.400.000 habitantes e é membro da União Europeia. O português falado lá é conhecido como português padrão ou português europeu, sendo essa a nação de origem desse idioma. No primeiro século a.C., o território do atual Portugal era habitado por povos célticos, entre os quais os lusitanos eram os mais poderosos, até que foram conquistados pela República Romana no segundo século a.C., tornando-se a província romana da Lusitânia. Nesse período, a língua latina foi introduzida na região, sendo mesclada com outros idiomas locais e formando um protótipo do que seria a língua portuguesa. Com o fim do domínio romano, outros povos dominaram a região, como visigodos e árabes, que influenciaram ainda mais na cultura e idioma da Península Ibérica. Portugal, como nação independente, surge no ano 1139, quando o conde Dom Afonso Henriques de Borgonha é proclamado rei e conquista a independência do Reino de Leão. Ele também conquistou alguns territórios ao sul e conseguiu o reconhecimento da Igreja Católica. Portugal tem o diferencial de ter sido o primeiro país a ultrapassar as fronteiras da Europa, enviando expedições para a África, Oriente Médio e América, e pouco a pouco tornando-se o primeiro império colonial europeu. Os maiores trunfos do Império Português foram os territórios na Índia, África e, claro, na América, no que hoje conhecemos como Brasil, onde espalharam sua cultura, língua e religião. Os portugueses também revolucionaram técnicas de navegação e mapearam várias regiões que antes eram totalmente desconhecidas para a Europa. Apesar do pioneirismo, Portugal não se manteve como superpotência por muitos séculos, sendo anexado à Espanha e influenciado pela Inglaterra, o que por vezes atrapalhou seu desenvolvimento interno e o fez perder territórios a partir do século XVII, sendo superado por outras potências como Espanha, França, Países Baixos e Reino Unido. O século XIX, em especial, foi bem agitado, já que Portugal foi invadido, teve sua capital transferida para a América, perdeu sua maior colônia em 1822, sofreu com uma guerra civil, ditaduras, crises políticas e foi humilhado na partilha africana, onde não conseguiu seu tão almejado território do mapa cor-de-rosa. Em 1910, o país se torna uma república, mas isso não significou a paz, já que a nação ainda sofreria com revoltas, crises políticas e tentativas de golpe, até que em 1932 passa a ser governado por Antônio de Oliveira Salazar. Salazar instituiu o governo do Estado Novo, um regime totalitário com características do fascismo, corporativista, anticomunista e ultranacionalista, orgulhando-se da história lusitana e de seu império colonial. Após a Segunda Guerra Mundial e no contexto da descolonização africana, Portugal se recusou a ceder as independências de suas possessões na África. Isso gerou revoltas e protestos internacionais, culminando na Guerra do Ultramar, onde portugueses lutaram contra os movimentos africanos nacionalistas. Mas apesar da superioridade militar, os movimentos contavam com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética no contexto da Guerra Fria. Em 25 de abril de 1974, militares insatisfeitos com a política nacional e com a guerra organizaram a Revolução dos Cravos, onde a ditadura é derrubada e 2 anos depois substituída por uma democracia semipresidencialista. Atualmente, Portugal é considerado um dos melhores países para se viver, com altos índices de desenvolvimento e ótima qualidade de vida. Porém, enfrenta problemas com o envelhecimento de sua população, a baixa natalidade e a chegada massiva de imigrantes, principalmente do Oriente Médio e Brasil. Aliás, Portugal é hoje o lugar com o maior número de brasileiros fora do país, com cerca de 400 mil vivendo por lá, influenciando a cultura e o idioma, mas infelizmente isso tem gerado alguns casos de xenofobia. Apesar do desenvolvimento, Portugal é considerado economicamente inferior a outros países da Europa, como a vizinha Espanha, França e Bélgica. Mas ainda assim, é uma nação bem visitada por sua história, monumentos e pelo legado histórico deixado no mundo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão, de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
Dá-lhes razão de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Angola, oficialmente República de Angola, é um país localizado na África e cuja capital é Luanda, com 1.246.000 km² e cerca de 32 milhões de habitantes. O português é a língua oficial, mas divide espaço com outros idiomas locais falados antes da colonização. O território da atual Angola era habitado por povos bantus, que estabeleceram reinos e estados pela região. O mais poderoso deles foi o Reino do Congo, fundado aproximadamente no ano de 1390. O reino dominou a foz do rio Congo e vários outros reinos e tribos vizinhas, impondo pagamento de tributos e submissão dos líderes locais. Em 1482, os portugueses liderados por Diogo Cão chegaram na região e estabeleceram contato com os reinos do Congo. Portugueses e congoleses logo firmaram acordos comerciais, onde inicialmente, em troca de armas e bebidas para o Congo, os nativos ofereceriam recursos naturais e escravos para os portugueses. Apesar de inicialmente a região dos dois povos ter sido pacífica, ela foi se deteriorando à medida que os interesses coloniais e escravistas dos europeus foram se estabelecendo. Em 1575, foi fundada a cidade de Luanda e, conforme os séculos passavam, portugueses dominavam o comércio e o território costeiro, onde escravizados eram enviados para o Brasil para trabalharem na exploração de cana-de-açúcar. Alguns povos foram facilmente submetidos ou fizeram alianças com os portugueses, mas outros empreenderam violentas guerras. O caso mais notório foi da rainha Ginga, soberana do Reino do Congo, e que, através de alianças tribais, criou um poderoso império que logo freou o avanço colonial pelo interior, o Reino de Matamba. Apesar disso, os portugueses foram adentrando cada vez mais o território africano a partir do século XIX, em busca de ouro, diamantes e marfim. Durante a partilha da África, em 1885, Portugal apresentou o plano do Mapa Cor-de-Rosa, que conectava Angola e a colônia africana oriental de Moçambique. Os demais países aceitaram as reivindicações, com exceção do Reino Unido, que exigiu a retirada portuguesa do centro da África e, caso contrário, era guerra declarada. Por ser um país militarmente inferior à Grã-Bretanha e manter um tratado de amizade que já durava séculos, Portugal desistiu dos planos e se conformou com o território angolano atual. Durante o período colonial, houveram grandes investimentos em estradas de ferro, modernização da infraestrutura e evolução tecnológica, mas isso à custa de muito trabalho forçado, pouco investimento em educação e maus tratos à população. Por isso, após a Segunda Guerra Mundial, uma série de movimentos reivindicaram a autonomia ou independência de Angola, sendo o mais forte deles o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em 1956 e de orientação comunista marxista-leninista. No início dos anos 60, movimentos pediram pela independência pacífica, coisa que o regime salazarista negou. Sendo assim, os grupos rebeldes pegaram em armas e lutaram contra a colonização portuguesa por 13 anos. Em 1975, após a Revolução dos Cravos e a restauração da democracia, Portugal cedeu a independência de Angola. Porém, isso não significou a paz, já que o país foi declarado um Estado socialista unipartidário e alinhado com a União Soviética, coisa que gerou oposição de outro grupo, a UNITA, que, liderada pelo comandante Jonas Savimbi, lutou contra o governo durante mais de 20 anos de guerra civil, um dos conflitos mais violentos da história e o mais longo da história da África, acabando apenas em 2002 com a morte de Savimbi e a aceitação da UNITA dentro do sistema político. Hoje, Angola é um país que vem recebendo muito investimento de todo o mundo, principalmente da China, Estados Unidos e Brasil, devido ao petróleo abundante e às ricas reservas de diamante e gás natural. Não à toa, Luanda foi considerada a cidade mais cara do mundo até 2018. Infelizmente, boa parte dessa riqueza não chega à população devido à corrupção política, nepotismo e à dominância do MPLA, que até hoje continua no poder e possui a maioria dos deputados na Assembleia Nacional. Isso gerou uma imensa desigualdade social, pobreza e fome nas regiões mais remotas do país. Como já dito, o português não é a única língua falada no país, existindo também o Kikongo, Chokwe, Umbundo, Kimbundo, Canguela e Cunhama, que são falados mais para o interior, mas possuem status de línguas nacionais. É uma nação de diversidade cultural e linguística, que apesar dos problemas sociais e políticos, continua cada vez mais se integrando no mundo e mostrando sua superação dos tempos de guerra civil. Falar do processo de colonização e a sua influência nas línguas locais é falar de um sistema repressivo, não é? É um sistema repressivo porque na altura implementa uma série de questões ou normas que os angolanos tinham de obedecer. Entre elas foi a proibição do uso das línguas locais em qualquer lugar,
Se você passa o dia inteiro fora de casa, tem uma rotina corrida e se incomoda com o suor e as roupas amassadas, quero apresentar a patrocinadora desse vídeo, a Insider, que é nada mais nada menos do que a melhor empresa textil da atualidade. Usando uma tech shirt da Insider, você não precisa se preocupar com a roupa amassada, já que elas possuem um tecido que vai se adaptando com o calor do seu corpo e não precisa se preocupar também com o suor e o mau odor. Ela serve para qualquer coisa, como ir para a faculdade, trabalhar, praticar esportes, ir para academia, sair com os amigos ou simplesmente para ficar em casa. Além dela, a Insider também disponibiliza vários produtos como bermudas, meias, cuecas e várias peças do masculino ao feminino. Não tem motivo para você não utilizar a Insider, e utilizando nosso cupom especial, você ainda consegue 15% de desconto em qualquer compra. Eu já usei a Insider e posso te garantir que não tem erro, você pode usá-la sem medo. Dito isso, vamos prosseguir com o vídeo. Moçambique, oficialmente República de Moçambique, é um país localizado na África e cuja capital é Maputo. Com 800 mil km² e cerca de 32 milhões de habitantes, é um dos maiores países da África em território e um dos mais diversos, tanto na questão religiosa quanto étnica. Assim como o caso anterior, o território atual de Moçambique foi habitado por povos bantus, como os Sena, Macuas e Suaílis. Mas a partir do século IX, algumas nações costeiras iniciaram um contato com os árabes, que estabeleceram pontos em várias cidades por onde comerciavam açúcar, especiarias e escravos. A influência árabe ajudou no desenvolvimento das cidades da costa e na chegada do islamismo pela região. Não à toa, o nome do país é uma corruptela do nome de um comerciante árabe que teria vivido ali no século XV, chamado Ben Musa al-Biki. Os portugueses chegaram no final do século XV, estabelecendo contato e comércio com as cidades costeiras. Em poucos anos, os europeus passaram a ter uma maior influência nas cidades e estabelecer seus próprios entrepostos a partir do século XVI. Além disso, eles espalharam sua influência pelo interior através das chamadas Prazos da Coroa, que eram fazendas e comunidades de colonos europeus e indianos, que exploravam o território em nome da coroa portuguesa. Apesar disso, no século XVII e XVIII, os portugueses perderam consideravelmente poder sobre a região, diante do crescimento da presença francesa, holandesa e britânica. Mesmo assim, pelo fato de terem sido os primeiros europeus a chegarem lá, contarem com algumas possessões e já terem alguns reinos como protetorados, os portugueses conseguiram um bom pedaço de terra na África Oriental durante a partilha africana. Como já dito, os lusitanos planejavam a ligação do atual Moçambique com Angola, mas não conseguiram devido a exigências britânicas. Sob a colonização portuguesa, muitos estados e tribos foram conquistados, sendo o maior deles o Império de Gaza ao sul. O território da África Oriental Portuguesa já estava definitivamente traçado, e Portugal enriqueceu com a exploração de ouro e a agricultura. Assim como em Angola, melhoraram a infraestrutura e modernizaram a indústria, mas isso à custa de muita mão de obra semi-escrava e poucos direitos à população nativa. Isso gerou um sentimento de nacionalismo e desejo pela independência, que após a Segunda Guerra Mundial se tornou mais forte. Em 1960, um grupo de nativos fizeram uma manifestação na cidade de Moeda, que foi respondida com agressão pelas tropas coloniais, que mataram boa parte dos manifestantes, sendo esse evento conhecido hoje como Massacre de Moeda, que foi o marco zero na luta pela independência. Em Moçambique, a Guerra do Ultramar só começou em 1964, quando a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, pegou em armas e lutou sob a liderança de Eduardo Mondlane, considerado um dos heróis e pais fundadores do país. Apenas em 1975, Moçambique conseguiu sua independência e, assim como ocorreu em Angola, tornou-se um estado socialista apoiado pela União Soviética, que mais uma vez passou a ter uma guerra civil entre o governo da Frelimo e a Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo. A guerra teve um saldo de 1 milhão de mortos, que pereceram tanto em campo de batalha quanto pelos episódios de fome que o conflito gerou. Em 92, um governo multipartidário é instituído, acabando com a guerra civil, porém, a Frelimo continua no poder e com a maioria no parlamento. Hoje, Moçambique é um país modernizado e que recebe investimentos internacionais, principalmente da China. Mas outro grande atrativo é o turismo, devido às suas praias exuberantes e o rico legado histórico deixado pelos povos árabes e portugueses. No entanto, é sempre colocado como um país de pouca liberdade de expressão e altíssima corrupção política, o que atrapalha no seu desenvolvimento social e gera pobreza na população, com quase 50% dos moçambicanos vivendo nessa condição. Ao norte, o país ainda enfrenta uma insurreição jihadista desde 2020, quando o grupo fundamentalista islâmico denominado Ansar al-Sunna começou a realizar ataques em cidades e aldeias, com a intenção de fundar ali um Estado Islâmico na África. O grupo é apoiado pelo Estado Islâmico do Iraque e Levante. Culturalmente, Moçambique é um país diversificado, com várias etnias vivendo no seu interior, brancos de ascendência portuguesa vivendo nas cidades
e uma boa parcela de indianos trazidos durante a colonização portuguesa. Apesar do português ser a língua oficial, outros idiomas nacionais são reconhecidos como Makua, Tsonga, Sena, Chope, Makonde, Swahili, entre vários outros. Assim como em Angola e vários países africanos marcados pelo conflito, Moçambique enfrenta problemas coloniais, mas cada ano que passa, seus indicadores vêm crescendo e fazem dele um dos países mais desenvolvidos do continente. O Brasil, esse desenvolvimento leva de aqui em Moçambique, é para lá, para vocês viverem melhor lá. Então os moçambicanos aqui viverem mal. Isso. É bom isso. Que nós fomos explicados que vem aqui os nossos irmãos brasileiros e eles devem vir mesmo nos ensinar para a gente deixar de fazer coisas que não têm rendimento. Por hectare, a gente nem Cabo Verde, oficialmente República do Cabo Verde, é um país localizado no Oceano Atlântico e cuja capital é Praia. O país tem 4.033 km² e cerca de 560 mil habitantes, sendo formado por 10 ilhas vulcânicas, e seu nome é derivado de um cabo localizado no Senegal, a 850 km da ilha. O país foi descoberto no século XV, quando expedições portuguesas e italianas catalogaram a ilha, mas a colonização de fato só ocorreu em 1460, quando um grupo de caravelas enviadas pelo príncipe Dom Henrique reivindicaram o arquipélago para a coroa portuguesa. Foi um dos primeiros territórios da África a ser explorado por uma nação europeia, e nesse caso, de fato, podemos dizer que foi uma descoberta, já que as ilhas se encontravam totalmente desabitadas quando os europeus chegaram. Ao longo dos séculos, os reis portugueses cederam alguns territórios nas ilhas para membros da nobreza, um caso parecido com as capitanias hereditárias do Brasil. A maioria foram transformadas em fazendas para a exploração de cana-de-açúcar, onde escravizados foram levados do continente para trabalhar nas ilhas, ajudando no povoamento e a criação da cultura cabo-verdiana, uma mistura de elementos africanos e europeus. Sua localização foi um ponto estratégico para o tráfico de escravizados e para o estabelecimento de embarcações portuguesas. Mas após a abolição da escravatura em 1876, a importância das ilhas foi diminuindo e episódios de fome e seca não foram raros até a primeira metade do século XX, em especial nos anos 40, quando uma grande seca atingiu o arquipélago causada pelo desmatamento. Estima-se que mais de 50 mil pessoas tenham morrido nesse período, com as autoridades portuguesas rejeitando qualquer ajuda e ficando indiferentes ao estado de carecha na ilha. Por isso, na década de 50, os primeiros movimentos pela independência ganharam força, principalmente ligados ao PAIGC. O Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde tinha sua sede na Guiné Portuguesa, mas era composto também por membros do Cabo Verde. Um deles foi o teórico Aristides Pereira, que junto com outros membros planejava a independência de seu país e da Guiné como uma única nação. Em 1975, Portugal cedeu a independência do Cabo Verde de forma pacífica. Nos primeiros anos, o arquipélago foi um estado socialista unipartidário até 1991, quando as primeiras eleições democráticas aconteceram. Hoje, Cabo Verde é um dos países mais diversificados do mundo, com uma população mestiça descendente dos africanos escravizados e dos colonizadores europeus, possuindo ainda uma tradição musical bem forte, influenciada pelo legado dos dois povos que a conformaram. O português é a língua oficial, mas devido à mistura de línguas africanas, surgiu a língua crioula, falada por parte da população, principalmente no interior. Cabo Verde tem como maior fonte de economia a pesca, exportando mariscos para os Estados Unidos e Europa, sendo também um importante ponto onde os navios atracam. Porém, devido ao legado da colonização, existe ainda uma grande taxa de pobreza e desemprego na ilha, agravados ainda pelo clima quase desértico e a falta de florestamento. Mesmo assim, é um dos países mais culturalmente diversos do mundo e com uma das localizações mais curiosas. E foram apresentados esta manhã no Tribunal da Praia os cidadãos russos suspeitos de envolvimento no tráfico de 9,5 toneladas de cocaína apreendidas no Porto da Praia. Os cabo-verdianos parabenizam o trabalho da Polícia Judiciária cabo-verdiana e das autoridades. Era vez um homem com sua mulher. Tempo era de necessidade. Trabalho era sopiçado. E homem era rei de preguiçosos. Sobretudo, Guiné-Bissau, oficialmente República da Guiné-Bissau, é um país localizado na África e cuja capital é a cidade de Bissau.
Com uma área de 36.125 km² e mais de 2 milhões de habitantes, é um dos países da África Ocidental e um dos mais religiosamente diversos do continente. O território da Guiné-Bissau foi habitado por vários povos como os Balantas, Fulas e Malinquês, sendo ocupado por vários impérios da região, como o Império Almorávida, o Império Mali e o Império Songhai. Após a queda desse último, floresceu na região o Reino de Gabu, que controlou a maior parte do interior do atual país. Os portugueses chegaram em 1446, fundando feitorias pela costa, onde comerciavam especiarias e escravizados. Com o tempo, os europeus estabeleceram uma série de fortalezas pelos rios da região, enfrentando conflitos com os reinos locais e outros países que também queriam colonizar aquela área. A partir do século XIX, os portugueses começaram a adentrar o interior, contando com o apoio de tribos islâmicas que enfrentaram tribos animistas. Inicialmente, a Guiné era subordinada ao Cabo Verde, mas em 1885 foi estabelecido oficialmente a Guiné Portuguesa, concedida a Portugal após a Conferência de Berlim. Durante o período colonial, muitas revoltas aconteceram pelo interior, principalmente de tribos animistas e isoladas. A costa sempre foi mais influenciada, como por exemplo a capital Bissau, sendo resultado de uma fortaleza do século XVII construída pelos europeus e elevada à condição de capital em 1941. Como já dito, o primeiro grande movimento pela independência da Guiné foi o PAIGC, que buscava a independência do país juntamente com o Cabo Verde. O principal teórico e defensor foi o marxista Amilcar Cabral, que com o apoio de Cuba e da União Soviética, liderou a luta pela independência. Os guerrilheiros do PAIGC sempre permaneceram pelo interior, contando com o apoio das populações nativas e aproveitando da geografia florestal, que sempre ajudava em ataques surpresas. Amilcar Cabral foi assassinado em 20 de janeiro de 1973, gerando ainda mais desejo de independência pelos nativos, sendo ela proclamada 9 meses depois, em 24 de setembro de 1973. No entanto, Portugal só reconheceu oficialmente no ano seguinte. O nome Guiné-Bissau foi escolhido pelo PAIGC, para evitar confusão com a República da Guiné, antiga Guiné Portuguesa, e a Guiné Equatorial, antiga Guiné Espanhola. Infelizmente, a história do país nos últimos anos foi recheada de conflitos civis, instabilidades políticas e golpes de Estado. O primeiro presidente foi Luiz Cabral, irmão de Amilcar Cabral, derrubado em 1980 pelo chamado Movimento Rastejador, e substituído por João Bernardo Vieira, veterano da Guerra de Independência. Vieira implementou medidas autoritárias e estabeleceu uma ditadura militar, até que em 1998 foi derrubado por um golpe de Estado. Após um breve período de guerra civil, o país teve novas eleições no ano 2000, mas uma série de golpes de Estado e movimentos armados impediram o desenvolvimento da democracia. Após o último golpe de Estado em 2012, o país pouco a pouco vem se recuperando da guerra. Hoje, apenas 15% da população fala português como primeira ou segunda língua, geralmente na capital e em cidades da costa. No interior, os idiomas nativos predominaram, mas assim como em Cabo Verde, um dialeto criado a partir da mistura do português com línguas locais foi desenvolvido, o crioulo da Guiné, que é o idioma mais falado pelo país de maneira informal. Ao contrário da maioria dos países colonizados por Portugal, na Guiné-Bissau o cristianismo não é a religião predominante. 46% dos guineenses são muçulmanos, do ramo sunita, religião majoritária não só no país, mas em vários países da África Ocidental e do Saara. 30% seguem religiões tradicionais e apenas 18% são cristãos, geralmente da capital. Infelizmente, os anos de conflitos e instabilidades deixaram a Guiné-Bissau pobre e subdesenvolvida. Segundo as Nações Unidas, 68% da população vive na pobreza, com ela atingindo boa parte dos guineenses. A educação também só é disponível nas grandes cidades. O interior é praticamente analfabeto, casos de trabalho infantil e escravidão não são raros. O país ainda enfrenta a corrupção política, sendo um dos mais políticos da PALOPS, países africanos de língua oficial portuguesa, um grupo de cooperação entre os países africanos e lusófonos. Apesar disso, é um país que, assim como outros citados por aqui, tem uma rica cultura que une elementos islâmicos e africanos. E tem um tabanca, e tem chamado tabanca de Mufunessa. Um homem grande que se estava aqui tabanca. Agora naquele tabanca, e tem levado Sancho, porco de mato, choca, lebre com lobo. Bom, todo dia, homem grande está mandando um som desse, para fazer qualquer outro trabalho. Primeiro dia, e fala lebre com lobo para buscar palha para cobrir caça. E vai, toque chega na cauda de corta palha. Guiné Equatorial, oficialmente República da Guiné Equatorial, é um país localizado na África e cuja capital é Malabo.
O país tem cerca de 28 mil km² e uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. A língua portuguesa nesse país é um caso particular. A colonização portuguesa começou através da ilha de Bioko, que foi colonizada em 1471 pelo explorador Fernando do Pó, que batizou ela com seu nome. As outras ilhas, como Anobon e Courisco, foram ocupadas por Portugal nos anos seguintes, que estabeleceram feitorias e plantações à base de trabalho escravo. Ao longo dos séculos, as ilhas foram ocupadas por holandeses e espanhóis, esses últimos que tomaram o território de vez e os transformaram em colônias do Império Espanhol. A região continental só foi incorporada após a Conferência de Berlim e batizada de Guiné Portuguesa. Ao decorrer dos anos, a região foi absorvendo a cultura e língua espanhola, ganhando sua independência em 1968 e estabelecendo o idioma como oficial. Mas lembrando que as ilhas do país já foram colônia de Portugal e seu legado não foi totalmente apagado. Na ilha de Anobon existe um dialeto chamado de Fá de Anobon, ou Fala de Anobon, que é uma língua crioula com base no português. Baseado nisso, em 2014, o presidente Teodoro Obiang declarou a língua portuguesa como cooficial, junto com o francês e o inglês, a fim de tornar o país mais atrativo para os investimentos internacionais. Foi iniciado um processo de ensino da língua portuguesa nas escolas. No entanto, a CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, recusou a entrada do país, já que o governo é acusado de ser uma ditadura corrupta e autoritária. E apesar de existir um dialeto com base no idioma, a língua portuguesa não é fluentemente falada na Guiné Equatorial. O Sagrado Coração de Jesus fechou as suas portas este sábado com ocasião às férias do Natal. As pessoas interessadas na programação para o mês de dezembro no Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo já vê o lugar para desfrutar das atividades de lazer oferecidas pela casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição para viver em grupos. São Tomé e Príncipe, oficialmente República de São Tomé e Príncipe, é um país localizado no Golfo da Guiné e cuja capital é a cidade de Tomé. Com 1.001 km² e uma população de cerca de 200 mil pessoas, é o menor país de língua portuguesa do mundo. Assim como em Cabo Verde, as ilhas estavam desabitadas até sua descoberta em 1470, quando os navegadores João de Santarém e Pero Escobar reclamaram as ilhas para a coroa portuguesa. Os territórios foram arrendados a nobres que estabeleceram plantações de cana-de-açúcar, café e cacau, que eram operadas por escravizados africanos. Além deles, uma boa parte dos chamados indesejáveis de Portugal foram enviados ao arquipélago como criminosos, ciganos e judeus, criando uma população mestiça. Nos séculos XVIII e XIX, a ilha de São Tomé e Príncipe foram as principais fornecedoras de cacau a nível mundial, sendo esse conhecido como ciclo do cacau na história do país. São Tomé e Príncipe conseguiu sua independência em 1975, logo após Portugal ceder pacificamente após a Guerra do Ultramar. Nos primeiros anos, foi um estado socialista de partido único, mas iniciou uma transição democrática a partir dos anos 90. Assim como vários países africanos, muitos golpes e revoltas ocorreram e trouxeram instabilidades políticas, gerando problemas sociais que são vistos até hoje. Além disso, o país tem conseguido bons resultados nos seus indicadores, e segundo a ONU, pode deixar a classificação de país subdesenvolvido até 2024. Sua cultura é fortemente inspirada pelos portugueses e africanos, trazendo diversidade musical e artística. Santo me dá muito sucesso para mim, não só para mim, as crianças, as mães das crianças, os jovens, os estudantes, mesmo até aqueles diretores hoje já colocam os filhos dele na capoeira. Dá sucesso para mim, eu gosto muito da capoeira. Tu mesmo, até iam na minha casa dizer minha mãe, tira tua filha de capoeira, não sei o que. E minha mãe é uma mulher que sempre me apoiou naquilo que eu acredito. Então até hoje estou a praticar capoeira e tem muita mulherada. Uma jamba joga bola, que tem uma visão que sabe se pambefa. Não joga bola, copo, bola dá um copo quebra. O sangue fala, o cacau. Não é tu já na sua quebra um copo se. Olha sambi, já comendo passando das 8 na fração. Passa a tomar uma copa na paradouro, de cuita da sangue. Tempo na culu, quando a tia tá aqui homem, não me repero me baçom. O serviço pero me baçom é tambaço. Maria, ela tá por minha. E tu tá fare pen suci. E tu a katana pe um amor. E tu a na parou pe um amor. So, esse é tu a sanja, fa tambaqui. Evita fala pouco.
Ele bem que tem proposta que areia o buca que a bem a família. Eles são a referência, pode concordar. Mas o buca que a bem com a família aqui, são a o buca que a bem com a família. Ele combina que a amanhã quer que para dar sim prova e o buca que a bem com a família. Timor-Leste, oficialmente República Democrática do Timor-Leste, é um país localizado geograficamente na Oceania, mas culturalmente ligado à Ásia, compartilhando a ilha do Timor com a Indonésia. Sua área é de 15.000 km² e sua população de pouco mais de 1.200.000 habitantes. O Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo, ganhando sua independência em 2002, mas contando com uma história marcada por tragédias e exploração. A ilha foi dominada por vários impérios marítimos como o Majapahit e o Srivijaya, e sua população se organizava nos chamados sulcos, que eram cidades governadas por um chefe hereditário cujo título era Liurai. Os Liurais faziam comércio com outras ilhas e pagavam tributos aos impérios que dominavam a região. Os portugueses chegaram no século XVI e começaram a espalhar sua influência através do comércio e a religião, já que os embriões das primeiras cidades foram fundados por padres dominicanos. No final daquele século, os portugueses iniciaram de fato a colonização, já que estavam interessados na exploração do sândalo e mel. A partir do século XVIII, começaram disputas entre holandeses e portugueses pela posse da ilha, gerando guerras e alianças com os chefes locais. Apenas em 1859, a ilha do Timor foi dividida entre o Timor holandês e o Timor português. Apesar da exploração do sândalo, a ilha do Timor nunca foi um grande trunfo para o Império Colonial Português, que nunca investiu tanto no território e não espalhou sua cultura de forma tão intensa como em outros lugares. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi ocupada pelos japoneses, que promoveram uma série de massacres contra a população. A ilha também foi palco de uma investida dos aliados, na chamada Batalha do Timor. Com o fim da guerra, a ilha foi devolvida a Portugal, mas os movimentos pela independência não tardaram em começar. Em 1975, a independência foi concedida pacificamente por Portugal, mas pouco tempo depois, o novo governo declarou seu caráter socialista e proibiu os outros partidos de existirem. Por isso, uma guerra civil logo se iniciou, mas poucos meses depois, a Indonésia invadiu o pequeno país e dominou tudo em menos de 11 meses. A motivação era porque a Indonésia era uma grande aliada dos Estados Unidos e da Austrália na luta contra o comunismo, representado pelo partido que estava no poder, o Fretilin. Durante a ocupação indonésia, muitos abusos ocorreram contra a população, como a proibição de tradições nacionais e até a fala da língua portuguesa. Por isso, muitos movimentos armados buscaram a independência a partir da guerra, e muitos líderes se tornaram famosos devido a isso, como Xanana Gusmão e o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta. Em 1991, uma manifestação contra o governo é violentamente reprimida pela Indonésia, que assassinou vários timorenses no chamado Massacre de Santa Cruz. Após isso, a luta pela independência ganhou atenção mundial e cada vez mais a comunidade internacional começou a colocar pressão para a retirada da Indonésia da ilha. Em 1999, após a queda da ditadura, grupos a favor e contra a ocupação entraram em conflito no Timor-Leste, gerando uma intervenção internacional da ONU que passou a administrar o território. É lançado um referendo perguntando à população se deveriam ser independentes ou continuar como parte da Indonésia. Um número esmagador de 82% votaram a favor da emancipação, e em 20 de maio de 2002, o Timor-Leste finalmente consegue sua independência. Atualmente, o português é uma das línguas oficiais, junto com o Tetum, idioma falado pela população nativa. No entanto, a maioria dos falantes do português se encontram na capital Dili, e no interior, o Tetum é mais falado junto com outros dialetos. O Timor-Leste é considerado um país pobre, já que boa parte da população vive nessa condição e algumas cidades nem sequer têm energia elétrica ou água encanada. Além disso, casos de espionagem internacional já foram frequentes pelo país, principalmente da parte da Austrália, que é interessada numa área do Mar do Timor rica em gás natural. A cultura timorense é única, gerando muitos traços do povo Tetum e mantendo vestimentas e acessórios tradicionais. O catolicismo é a religião mais praticada, consequência direta da colonização portuguesa, sendo junto com as Filipinas os dois únicos países de cultura latina e religião cristã na Ásia. Boa tarde, telespectadores. Conselho Ministro aprova a proposta do Orçamento Geral do Estado tinang riung rua ronulo, o montante dólar americano bilhão $1.5 Bom dia, telespectadores. Presidente da Autoridade Municipal Baucau discorda da informação na pública e a média katak, população município Baucau 80% acessou na BEMOS. Macau, oficialmente Região Especial Administrativa de Macau, é um território da República Popular da China,
com um total de 32 km² e mais de 660 mil habitantes, fazendo desse o território mais densamente povoado do mundo. Macau é uma região administrativa especial da China, mas conta com uma cultura lusitana e ocidentalizada. A ilha foi um porto de pescadores durante a China antiga e medieval, mas foi ocupada pelos portugueses após um acordo com o imperador Jiang Jing, da dinastia Ming. A possessão portuguesa na região era vantajosa para Portugal e para a China, já que em troca da exploração da pesca e a boa localização para o comércio, os chineses contariam com a ajuda dos portugueses na luta contra a pirataria e possíveis invasões na costa chinesa. Nos séculos 16, 17, 18 e 19, muitos imigrantes malaios e portugueses foram para Macau, dando origem a uma cultura que mescla elementos europeus, chineses e do sudeste asiático. O catolicismo também se tornou a religião oficial por lá, com o português também sendo bastante difundido entre a população macaense. Em 1887, a dinastia Qing e o Reino de Portugal estabeleceram um novo acordo, onde Portugal permaneceria sob posse desse território, embora na visão dos chineses ele continuasse sendo parte do país, mas apenas sendo administrado por Portugal, assim como ocorreu em outros territórios como Hong Kong. Durante os anos da Guerra Civil Chinesa, Segunda Guerra Mundial e da Guerra Sino-Japonesa, Macau recebeu muitos refugiados da China continental, aumentando consideravelmente sua população e ofuscando a influência lusitana por lá. Durante a Revolução Comunista da China, Macau enriqueceu devido aos jogos de azar, por ser um território livre da política do Partido Comunista da China, sendo palco de grandes investimentos internacionais a partir dos anos 60. Com a Revolução dos Cravos e a mudança na política colonial, os portugueses assinaram um novo tratado com a RPC, onde em 12 anos a região seria entregue à soberania chinesa, o que ocorreu de fato em 20 de dezembro de 1999. A entrega de Macau para a China foi um marco histórico, já que representou o fim do Império Colonial Português. Desde então, o status da região é de território autônomo, mas de jurisdição da China, condição que deve ser respeitada até 2049, 50 anos após a entrega. Hoje, Macau é uma das cidades mais ricas da Ásia, principalmente devido aos investimentos em jogos de azar e estabelecimento de grandes empresas multinacionais, sendo chamada por vezes de Las Vegas da Ásia. Quanto à questão cultural, é um dos lugares da China com o maior número de cristãos e uma arquitetura colonial bem marcante. Apesar de séculos de domínio lusitano, hoje o idioma é falado por apenas 2% da população, com apenas 0,6% falando no seu dia a dia. Os idiomas predominantes são o cantonês, o filipino e, claro, o mandarim. No geral, a região tem uma ótima qualidade de vida e liberdade econômica e política, embora esse status possa ser ameaçado até 2049, quando novamente fará parte da República Popular da China. Muita gente também fala bem português e Macau há uma certa quantidade, quer dizer, tem muitas, ainda tem lá muitos portugueses, ainda, e até tenho amigos portugueses, ainda posso praticar com eles. Eu não reparo nenhuma diferença. Para mim, eu acho que tem muita relação. O português eu acho que tem que manter, mas agora, a maior parte em Macau, 90% não falam português. Só falam chinês depois da transição, isso já não falam. Mas agora, em relação em Portugal e em Macau, eu acho que também tem uma cultura muito parecida. Na Índia, muitos territórios foram de colonização portuguesa no passado. Como você deve lembrar das aulas de história, os portugueses buscavam por especiarias do Oriente, como canela, pimenta e sal, sendo o primeiro país a ultrapassar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias, estabelecendo feitorias e comércio. No século XVI, muitas cidades indianas foram conquistadas pelos portugueses, que as transformaram em portos comerciais como Goa e Cochin. Assim como em Macau, o cristianismo e a língua portuguesa foram bastante difundidos nesses territórios, possuindo monumentos que mesclam a arquitetura indiana e portuguesa. A cidade que mais recebeu essa influência foi Goa, que durante séculos foi uma importante joia da coroa do Império Português. No entanto, a partir dos anos 40 e 50, com a independência da Índia, muitas cidades sob o poderio de potências europeias foram reivindicadas. Em 1961, tropas indianas ocuparam as cidades de Nova Goa, Velha Goa, Cochin, Andamão e Diu, alegando que os territórios eram historicamente indianos. A ação foi reconhecida por boa parte dos países do mundo, mas Portugal só viria a reconhecer a soberania chinesa após 1974. Hoje, os territórios são importantes atrações turísticas, principalmente em Goa, que é um estado da União da Índia. Uma das cidades mais importantes daquela região é chamada de Vasco da Gama, em homenagem ao explorador e navegador.
Mas não apenas isso, o cristianismo ainda é seguido por boa parte da população, e sobrenomes de origem portuguesa não são raros, como Silva, Souza, Albuquerque e muitos outros. Sua arquitetura é composta por igrejas e catedrais estabelecidas pelos portugueses, misturadas com palácios de antigos príncipes indianos. O meu nome verdadeiro é Chanchal Sharma, que é nome indiano, eu sou indiana. E peguei o nome Catarina porque a minha melhor amiga chama-se Catarina. E Índia porque eu sou indiana, então todo mundo agora me conhece como a Catarina Índia. E também tem outra história sobre esse nome Catarina. Quando comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, a gente tinha outro nome. Não era permitido colocar o seu nome verdadeiro para ligar para Portugal. A fronteira entre Brasil e Uruguai, no departamento uruguaio de Rivera e no município brasileiro de Santana do Livramento, existe um dialeto falado entre as populações dos países, mas em especial no Uruguai. O idioma, chamado popularmente de portunhol ou português uruguaio, é um dialeto criado a partir da mistura de dois idiomas, sendo falado no dia a dia e no comércio. A origem desse dialeto se encontra, na verdade, durante a colonização, onde as fronteiras entre os territórios portugueses e espanhóis não eram muito bem delimitadas, e no norte do atual Uruguai existe um grande contato entre os dois povos. O dialeto é reconhecido por acadêmicos do Uruguai, mas não possui status de oficial pelo país. É hoje considerado um dialeto mais cultural, já que representa a convivência e amizade do povo brasileiro e uruguaio. O que se usa muito no portunhol é a moneda, que nesse caso não é uma palavra nem no português nem no espanhol. No português seria a moeda e para nós no espanhol seria a moneda. Como você deve ter percebido ao longo do vídeo, os portugueses exploraram várias regiões pelo mundo, com algumas sofrendo controle direto do país, enquanto outras foram apenas brevemente colonizadas, mas sofreram grande influência. Por isso, muitos dialetos chamados de crioulos estão espalhados pelo mundo, mesclando os idiomas nativos com a língua portuguesa. É praticamente impossível falar de absolutamente todos por aqui, mas alguns deles são a língua cristã, falada em Malaca e na Malásia, as línguas crioulas indo-portuguesas faladas no Sri Lanka e em Bangladesh, o crioulo indonésio, falado nas Ilhas Molucas, uma região da Indonésia, o saramacano e o paramacano, falado na fronteira entre o Suriname e o Brasil, e o papiamento, mistura do português, espanhol e inglês, falado nas ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire. Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é um país localizado na América do Sul e cuja capital é Brasília, com mais de 8.500.000 km² e mais de 215 milhões de habitantes, é o maior país de língua portuguesa do mundo, tanto em área quanto em população. A língua portuguesa no Brasil nasceu com a chegada dos portugueses e o estabelecimento das colônias pelo território, influenciando populações nativas que já viviam por aqui. No entanto, a partir de 1548, os africanos escravizados começaram a vir para o Brasil, vindos de várias partes do continente e se estabelecendo em várias regiões, levando sua cultura e sua língua, que por si só já influenciou demais o português falado pelo Brasil. Devido à variedade de povos e troncos linguísticos tão diferentes em um único território, o português foi se difundindo em vários sotaques e dialetos locais, cada um com suas particularidades. Ao longo dos séculos, países europeus também tentaram ocupar as terras brasileiras, como franceses e holandeses, que também deixaram uma forte marca no Rio de Janeiro e no Nordeste. Um exemplo disso talvez seja o R carregado, falado pelo Sudeste, e de influência portuguesa, e o S puxado, falado em alguns pontos e herdado pelos portugueses. No final do século XIX, uma grande leva de imigrantes vindos de várias partes da Europa também chegaram no Brasil, atraídos pelo trabalho nas lavouras e fugindo das guerras no Velho Mundo. Italianos, alemães, espanhóis, mais portugueses e até poloneses, turcos e árabes se estabeleceram no sul e sudeste, influenciando novamente o sotaque e a cultura local. Podemos dizer que o Brasil talvez seja o país mais diversificado do mundo, seja em idioma, seja em cultura, culinária, artes e muitas outras coisas. Mas acima de tudo, é o mesmo idioma, apenas com suas particularidades e forma de falar bem diferentes. Tanto que o português brasileiro é muitas vezes separado do português padrão, devido a tantas diferenças, fazendo da língua portuguesa brasileira um modo de falar único no mundo. Uira costumava ter seu ninho na garagem. Uma vez, os dois mais velhos saíram voando. Eles queriam conseguir algo de comer para os mais novos e deixar os menores sozinhos.
A carriça costumava ter seu ninho na garagem. Uma vez, todos os mais velhos voaram. Eles queriam conseguir algo de comer para seus filhotes e deixaram os pequenos sozinhos. Depois de um tempo, papai Carriça retorna ao lar. O que aconteceu aqui? Ele diz. Quem machucou vocês, crianças? Roxinol. O roxinol costumava ter seu ninho na garagem. Certa vez, os mais velhos saíram para conseguir alguma coisa para os filhotes comerem e deixaram os pequenos sozinhos. Depois de um tempo, papai roxinol volta para casa. O que aconteceu aqui? Ele diz. Quem machucou vocês, crianças? Vocês estão aterrorizadas. Ô pai, eles disseram. Um bicho-papão apareceu. A carriça costumava ter seu ninho na garagem. Uma vez, todos os mais velhos voaram. Eles queriam conseguir algo de comer para seus filhotes e deixaram os pequenos sozinhos. Depois de um tempo, papai Carriça retorna ao lar. O que aconteceu aqui? Curira fez seu ninho na garagem. Uma vez, os mais velhos levantaram voo. Eles queriam achar algo para comer para os pequenos e deixaram eles sozinhos. Um tempo depois, o pai Curira voltou. Mas que dianho aconteceu aqui? Disse ele. Quem machucou vocês? Vocês estão todos assustados? Oh, papai, diziam eles. Um bicho enorme veio aqui agora há pouco. Ele era tão feroz e horrível.